Uma das piores sensações que a gente tem quando tá assistindo dorama é quando você tá esperando aquela cena e a internet cai ou trava. Aí a ansiedade ataca, você vai pro hospital, tem que gastar dinheiro com medicamento, quase paga um coração novo e aí vai sair mais caro do que contratar uma internet de qualidade. Se você não quer passar por essa situação, você precisa conhecer a BrisaNet. A BrisaNet é a maior provedora de internet do Nordeste e tem preocupação com os dorameiros. Então, você precisa conhecer e não vai te deixar na mão. Finalmente a gente vai pra Coreia do Sul e você pode ir comigo, minha mãe e também com a Rota World Turismo, que é quem tá levando a gente. A Rota World Turismo é uma agência de viagem que pode te levar para muitos países da Ásia, incluindo a Coreia do Sul. E agora em abril tem a nossa viagem em grupo que você pode participar e para qualquer dúvida é só apontar seu celular aqui pro QR Code, conheça a Rota World Turismo e quem sabe você viaje até com a gente. O Rio Mackenzie é o ponte oficial e perfeito para a comunidade geek e dorameira e eu vou te dizer por quê. Lá você encontra de eventos temáticos até lojas com produtos asiáticos. O Rio Mackenzie sempre promove eventos pensados para essas comunidades, além de também possuir algumas lojas temáticas do mundo asiático. É o espaço perfeito para você compartilhar da sua paixão por doramas, animes e a cultura pop. Então aponta a câmera do teu celular aqui para esse QR Code e fique por dentro de toda a programação do Rio Mackenzie. Tá começando mais um Vixe Coreia, palmas para mais esse episódio! Lembrando que essa temporada em São Paulo só está sendo possível graças às marcas que vocês viram aí no início e essas que estão aqui com a mesa que eu preciso falar. Fanta Caju, muito obrigado pelo apoio novamente aqui na mesa e a galera de São Paulo tá gostando muito da novidade, tá? E também agradecer ao Ibis que tá dando todo o apoio aqui pra gente, pra mim e pra Pri, a equipe do Vixe Coreia que tá se hospedando no Ibis. Muito obrigado pelo apoio, é muito importante pra esse projeto acontecer. E também fica aí pra vocês desconto de até 15% em hospedagem no Ibis, pra você que quer vir aqui em São Paulo conhecer mais da cultura oriental no Brasil, conhecendo aí a Liberdade, Bom Retiro e tudo mais. O QR Code tá na tela, não perde tempo. E também o Otugi, o maior mercado coreano no Brasil, mercado estabelecido que inclusive preparou esse kitzinho aqui pra você, viu, seu Rafa? Obrigado. Já estou anunciando o convidado. Pô, legal demais, cara. Pô, eu tenho recebido um monte de produto coreano e eu tô aprendendo tudo, cara. Inclusive pelo lado da comida, né? Você sabe pegar docinho, Snackzinho, umas coisinhas diferenciadas. Obrigado demais, obrigado aí. Vocês Muito todos. obrigado a Tugi, o QR Code tá na tela, você pode ter todos esses produtos na mesa e várias outras opções entrando lá no site através do QR Code pedindo para o Brasil, entregue em qualquer lugar do Brasil, fique à vontade, o QR Code tá na tela. E muito obrigado, Rafa, hoje o episódio é com você, Rafa da Gig, meu irmão. Obrigado demais. Se apresente pra galera, quem é você, o que você faz. Pô, eu sou o Rafael, eu trabalho com eventos, né, com shows. E já aí há um ano, fez exatamente um ano esse mês, que eu comecei a trabalhar com o mercado coreano. Então já estamos aí, faz um aninho já, ó. Pode cantar parabéns, trazer o bolo e o presente. Então a gente vai tomar aqui no iniciozinho. Beleza. Essa fantinha pra gente ir petiscando aqui enquanto vamos falar coisas. Isso aqui é demais. Vamos cara, falar coisas que a galera quer saber. Vamos, tenho certeza. Ah, não. Ele que tem que dizer. E você disse aqui nos bastidores Cara, que gosta muito da Fanta. Então, eu falei, pessoal, eu sou muito fã de Fanta laranja, cara. Eu sempre tomei Fanta laranja. E a Fanta uva já é mais difícil de ter em todo lugar, né? Mas a Fanta laranja, eu prefiro a Fanta laranja comparada a qualquer outro refrigerante, é o meu preferido, cara. Fanta laranja. Tá lá. Demais. Agora eu vou experimentar o de caju. Vamos ver a Fanta caju aí se é boa mesmo. Vamos experimentar já. Esse snackzinho aqui eu não conheço, hein? Vou experimentar agora também. Ah, é? Olha. Também é coreano? É coreano. Vamos ver. Caramba, esse é o... cara. Eu sei que é de batata, mas... Ixi, mano, eu preciso ter aula de coreano pra entender aqui. Mas eu sei que é de batata, é só isso que eu sei. Bora ver. Cara, é bom que tem aquele gostinho de aquela pimentinha deles que tem no... Ai, temperadinho. É. É tipo o gosto daquele que eles têm naqueles noodles deles lá, aqueles... Cup noodles? Tipo aquele cup noodles, eu não sei o nome, Shin Ramen, né? Que eles têm lá um monte, aqueles que você compra assim, que você faz, que é instantâneo. Ele tem esse gostinho aqui. Bem bom. E aí, deu certo experimentar essa fantinha? Vou tomar agora. Primeira Olha, vez. mano. Primeira vez de verdade, hein? Experimentando Fanta Caju, mano. Cara, nunca vi, não. Chegou agora, então. É nova novidade, é novidade Bom nova. demais, cara. Oh, é
bom demais. Bom demais. Geladinho. Legal, bom demais experimentar aí em primeira mão. Valeu. Valeu você. E, Rafa, hoje a gente vai conversar aqui. Eu vou ser aqui o lado perturbador e você o lado de poder falar, meu irmão. Claro. Hoje você tem a oportunidade de poder falar. Hoje a Gig é referência em trazer, talvez, um dos maiores eventos da cultura coreana no Brasil. De personalidades de evento, em tamanho, em comoção nacional. As pessoas querem estar e querem ver os eventos que a Gig traz. As pessoas que vocês trazem, principalmente os atores, né? E, enfim, esses fan meetings, esses shows, a galera quer fazer parte. E são eventos grandes dentro da cultura de um nicho que sente que precisa disso. Porque você tem, geralmente, shows de americanos sempre teve. Em muita escala dentro do Brasil, né? Mas agora com... Não que o K-pop tá em alta agora, né? Porque tá em alta há um tempo já. Mas essa ascensão da Coreia no geral, a cultura coreana no geral, a comida, os doramas, o cinema, a música... Nunca esteve tão em alta quanto tá nesse momento no Brasil. Talvez, sim, na minha visão, pelo menos. E aí a Gig vem com a proposta de trazer eventos e proporcionar umas experiências, mas que isso traz, com certeza, dificuldades. E a gente vai bater um papo sobre isso. Como você chegou nisso? Como que aconteceu? Olha, na verdade, assim, eu acho que a gente... É difícil falar sobre referência. Não, a gente traz algumas coisas diferentes. Eu acho que, por exemplo... O mercado de trazer fan meetings de atores é um mercado um pouco menor, ainda tem poucas empresas fazendo, e a gente já é uma delas, né? Já que todos os fan meetings de atores que a gente fez, atores coreanos, todos eles foram um sucesso absoluto, todos eles esgotaram muito rapidamente. Então, isso sim. Agora, no mercado de K-pop tem bastante empresa que faz, e até coisas maiores e tal. Então, eu não sei se a gente já está inserido aí como um dos maiores players do mercado. Eu acho que não ainda. Mas sim, a gente veio há um ano atrás, inclusive, fez um ano em março, e a gente... O primeiro show foi por acaso. O primeiro show foi o show do Bambam, que é do GOT7. Era um show que já tinha sido anunciado na América Latina. E me parece que os contratantes eram do Chile, alguma coisa de outro país, eu não me lembro muito bem de onde. E tinha dado algum problema contratual entre eles. E o show estava anunciado, mas não estava vendendo, não estava divulgado, não estava nada. E aí os fãs querendo saber quando que ia vender, não sei o que. E faltando um mês para isso acontecer, o pessoal entrou em contato comigo. Um show que seria no Brasil? Isso. Faltando... o show era... Quer ver? A gente está falando de janeiro, entraram em contato comigo, o show era começo de março. Ou seja, até a gente fechar... Enfim, a gente aceitou. Era um desafio, porque a gente nem sabia quem era. Eu não tinha ideia de quem era. A gente acaba analisando assim, muito número, né? A gente tem várias ferramentas, né, de pesquisa e tal. E a gente via como número. E aí, rolou ali, vamos fazer... Tal. Eu falei, então, vamos assumir. A gente assumiu, eu e o meu sócio. A gente assumiu o evento. E aí, após terminar as tratativas e poder realmente anunciar... data de venda, site da venda, etc. Já era, tipo, fevereiro. Cima, já tá no laço. E fevereiro com mês curto, né? Então, a gente tinha pouco tempo para divulgar. Mas rolou, foi ótimo. Foi um desafio grande, a gente aprendeu algumas coisas sobre esse tipo de artista, né? Eles têm algumas necessidades diferentes, algumas facilidades, enfim. E aí a gente... conseguiu fazer o show. E de lá para cá começaram a surgir muitas ofertas, depois da gente ter feito uma coisa bem feita. E aí começaram a oferecer muita coisa pra gente e a gente ia atrás de outras coisas também. Então, o mercado abriu ali pra gente é como se você começasse a enxergar alguma coisa que você não enxergava antes. E assim, a gente começou a estudar bastante para poder investir e fazer a coisa do nosso jeito, né? Não num mercado que a gente sentia que estava um pouco viciado, sabe? Quando já tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, a gente entrou com uma outra cabeça ali, tentar diferenciar algumas coisas, e aí a gente conseguiu trazer algumas outras coisas, inclusive um fan meeting, que era uma coisa que tinha acontecido 1 ou 2, acho que no Brasil. Então a gente foi bem legal. Então, como funciona no sentido do passo a passo, né? Como é o passo a passo para trazer um ator coreano para o Brasil? No sentido de, é uma empresa X maior, internacional, que já está pensando nisso e te chama a Gig para ajudar a fazer isso acontecer? Ou é a Gig que fala, pô, mano,
vamos tentar trazer tal pessoa e vocês começam uma negociação de entender como isso é possível. Não, tem os dois casos, né? Tem os dois casos. Assim, na maioria das vezes, eu pelo menos, a gente aqui do nosso lado, eu prefiro muito trabalhar. Eu prefiro pegar uma coisa que já existe, uma turnê pronta, por exemplo. O artista está indo para o Chile e para o México. Vocês querem fazer Brasil? Eu aceito e pego o Brasil. Isso, para mim, é o ideal. Então, alguém já oferece. Alguém já me ofereceu isso. Pode ser a própria empresa do ator, ou pode ser um intermediário, que muitas vezes acontece, e que é bem comum no mercado, não só no mercado coreano. Mas, assim, para mim é o ideal. Mas também tem casos que a gente pega a turnê inteira e a gente usa os parceiros. A gente tem parceiro no México, no Chile, no Peru, enfim, Argentina. E a gente utiliza desses parceiros para a gente montar uma turnê juntos. Então, todo mundo tem ali a sua porcentagem de trabalho. E aí, sim, a gente vai direto no artista. Mas existem todos os casos. Tem casos que uma empresa, por exemplo, me contrata para ser produção local, como foi o caso do Temin, do NMix. Tem casos que a empresa precisa que eu faça tudo e aí ela vende o show para mim, aí eu entro também como investimento, como investidor do evento. Então tem todos os casos, tem todos os casos. Eu prefiro que o cara me venda o show do Brasil e tá tudo certo, eu prefiro fazer dessa maneira. E quais atores a Gig já trabalhou aqui no Brasil? A gente trabalhou com o Chao Nu, que foi o primeiro que a gente Só a gente isso, fez. né? Corra Começou já lá pequena, em cima. coisa... Peraí, já nós volta pros outros. Vamos falar de Chao Nu. Isso aqui foi uma loucura, mano. Foi uma loucura. Não foi, não? Foi uma loucura, foi o primeiro que a gente fez, assim. A gente tinha feito o Bambam, que era um idol ali de um grupo de K-pop. E aí logo depois já veio o Chao Nu, que foi uma loucura. Como foi trazer o Chao Nu pro Brasil? Cara, esse foi um caso que tinha uma empresa intermediando, né? Uma empresa, na verdade, trazendo o evento, e a gente entrou como produção local. E foi um evento que ele é um híbrido de fan meeting com show. Então, assim, você não conseguia fazer um show para todo mundo sentado, que, na minha visão, é o ideal para esse tipo de fan meeting, para coisas que não são show o tempo inteiro, que você tem ali as atividades. Você fica em pé ali o tempo inteiro, às vezes, na minha visão, é um pouco mais difícil. E foi um show que eles escolheram fazer com todo mundo em pé. E, assim, o caso é que o evento esgotou muito rápido, os ingressos esgotaram muito rápido, e a gente até esperava uma data extra, a gente ficou muito esperançoso, e na época não houve essa data extra, fizeram uma data extra no México e não no Brasil. Pra gente foi frustrante demais, porque a gente tinha muita gente querendo ver, que ficou de fora mesmo. Meus amigos, eu não sei como é a visão de vocês, mas lá, eu sou de Fortaleza, eu não sou de São Paulo. Sou de Fortaleza. Sim, e sim. de lá já tava uma loucura. Tipo assim, meu Deus, os ingressos já acabaram. Quanto é? Quando vai ser? Tava uma loucura, assim, foi um negócio assim, a nível absurdo. Não, e foi uma loucura, porque a gente tinha avisado ali, ele falou, pô, vamos fazer um artista, um ator, que também era de um grupo de K-pop. Aí o pessoal começou a criar teorias, né? A gente não avisou quem era na época. O pessoal começou a criar teorias e quem poderia ser, e via nome, não sei o quê. E nisso, por exemplo, a nossa página do Instagram lá tinha, sei lá, 3.500 seguidores, tudo roqueiro, né? Porque eu sou do mercado do rock. E aí, cara, de repente a minha página foi para 50 mil seguidores de dorameira e K-popper. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? E aí, assim... Tu já sabia o tamanho que era o Chao no Brasil não antes disso? Não, na verdade, assim, a gente tem... O tamanho que a gente vê, quando você não conhece o mercado, acaba sendo número. Eu não sei a importância, o conceitual do cara. Eu sei o número o número de seguidores. Eu sei onde mora cada seguidor. Eu sei ali, eu tenho tudo isso em análise, mapeado, né? Mapeado. Mas quando você fala assim, vai ser uma loucura a procura? Não sei. Por quê? Envolve data, o momento que se anunciou, como foi anunciado. Tem diversas coisas que envolvem isso. Então, a gente não sabe qual vai ser o tamanho da loucura. Eu sabia que ia ser bom, porque a gente já tinha os números. A gente tinha, inclusive, programado uma data extra. Então, a gente sabia que ia ser bombado. Que ia dar certo. Mas, assim, o que aconteceu foi um momento muito importante, no sentido, assim, tinha tido um fan meeting, acho que do Sang-hoon, de outra produtora, e a galera começou a entender o que era. Falou, nossa, eu acho que é legal isso aqui. Eu quero ir ver. Então, quando a gente lançou aquilo, foi um momento muito propício? Especial e propício para aquilo. Porque era um momento que o pessoal tinha acabado de abrir os olhos para aquilo. Entendi. Você não sabia o que era o fan meeting. Você não sabia o que era um
Fancon, no caso, um monte de não sabia. E quando foi anunciado, a pessoa também não sabia se seria um show, se seria um filme. Então, a galera veio em peso. E aí, como a gente fez esse teaser todo, demorou muito para anunciar. A programação de anúncio era, tipo, semana que vem, demorou, tipo, 30 dias. E aí eu fiquei, cara, a galera me pressionando. Eu falei, mas gente, o que é isso? Porque no mercado que eu conheço não é assim. O cara fala, vai anunciar, anuncia. Mas às vezes eles demoram, eles voltam atrás, eles mudam, eles revêem muita coisa, porque o outro país está com dificuldade, aí tem que anunciar tudo ao mesmo tempo. É muito, muito doido, cara. Muito doido. E aí aconteceu o que aconteceu. Foi uma loucura. A procura, o ingresso esgotou muito rápido. Muito não foi rápido. Tipo assim, minutos, não? Eu tô louco? Foi minutos. Eu só não falo que esgotou em 10 minutos, porque alguns ingressos eles voltam. Por exemplo, você põe no carrinho, ele fica travado no carrinho. Então ele esgotou em 10 minutos. Mas aí depois de um tempo, se você não pagou aquele ingresso, ele volta. Sim. Então aí assim, acho que o último ingresso foi comprado uma hora depois, mas era assim, tipo um que voltou porque a pessoa desistiu na hora. Tá de brincadeira. Em 10 minutos eu já não conseguia mais achar ingresso, meu irmão. 15 minutos já era. E tentamos. Eu lembro, mano, não dá. Foi um negócio absurdo, assim. E aí, cara, assim, daí teve o Tchau Nu, a gente teve problemas no dia do show. Teve um problema muito sério que foi por conta de algumas modificações que a empresa pediu no local do show. A gente atrasou a abertura da casa. A gente teve que atrasar. Só que ao invés desse demora para a abertura da casa, ao invés deles inserirem esse atraso no restante do cronograma, eles entraram na hora certa. Então muita gente ficou sem ver o soundcheck, que estava pago. Então, fazia parte do que você comprou. Do pacote, de alguns, né? Então, uma parte das pessoas não conseguiu ver o soundcheck. E aí, assim, esse problema para mim era inédito, nunca aconteceu comigo, né? E aí, no dia do show, eu falei, gente, pede pro cara voltar lá e fazer. E não rola, cara. O mercado coreano é muito diferente do que eu já tinha trabalhado. Então, eles são pouco flexíveis em quase tudo. Em quase tudo. Desde a negociação até a última ponta lá, sabe? Assim, até a bobeirinha lá, sei lá, eu quero um refrigerante, eu quero a Fanta caju. Se eu mandar a Fanta laranja, o cara fala, não, eu queria caju. Não serve. Então, assim, tem muita coisa. E aí, a gente teve esse problema. E quando aconteceu esse problema, começa a somatizar, né? Por exemplo, o cara que se sentiu apertado ali, porque ele quer ficar perto da grade, né? Então, ele somatiza. Ele fala, eu fiquei apertado, eu não vi o soundcheck e ainda fiquei apertado. Sim. Então, você começa a somatizar. Sim. E pra mim é um problema, cara. Porque desde que eu comecei a trabalhar nesse mercado, eu sempre tive aquele pensamento, eu preciso que o fã saia feliz. Eu não, assim, claro, o artista, eu tenho lá o manualzinho de o que ele quer para ele sair feliz, é só cumprir o que está na lista ali. O do fã não, tem diversas coisas que acontecem no dia do evento que pode prejudicar uma experiência, sabe? Tipo, por exemplo, se chover no dia, a experiência do cara já está sendo prejudicada lá fora e não é culpa minha. Sim. Mas então eu tenho que tomar várias medidas ali naquele momento para poder deixar o fã feliz. E isso acabou não acontecendo com muita gente, com 200 e poucas pessoas. Depois, enfim, a gente se acertou, eu conversei com todos eles pessoalmente, eu não mandei para ninguém fazer, peguei um por um, caso por caso, eu mesmo, parei na frente do computador, eu perdi 45 dias para tentar resolver todos os problemas, até mais, viu? Foi quase 2 meses para concretizar a resolução de cada problema, e eu fiz questão de um por um. Por quê? Porque estavam me xingando na internet. Essas pessoas estavam criticando a Gig, nunca tinham ido no show nosso, não sabem quem que a gente é. E começaram a criticar. E eu falei, não, pessoalmente eu vou cuidar de um por um. Quem quiser xingando, pode continuar, não tenho problema nenhum com isso, não tenho o que fazer sobre isso. Mas o pessoal vai ver que eu estou realmente empenhado em fazer o melhor para eles. E foi o que aconteceu. E aí, a gente deu sorte que logo depois a gente conseguiu anunciar alguns outros famitins muito interessantes e todos eles com muito sucesso. Que eu quero saber também, a gente vai falar sobre isso, mas eu tenho uma dúvida pessoalmente, como foi trabalhar com o Tchau Nu? Eu assim, desde o mercado anterior que eu trabalhava, que é do rock, eu procuro não me envolver muito com os artistas, por alguns motivos. Claro, se eles precisarem ou quiserem se envolver comigo, é muito bom. Mas eu gosto muito de dividir as coisas, até para profissionalmente não me prejudicar de alguma forma, né? Se acontece alguma coisa muito boa, eu não quero ser foi por causa dele. E se acontece coisa muito ruim, eu não quero ser o responsável por isso também. Então, o que acontece? Eu acabo deixando o artista tranquilo. A gente sempre
eu sempre ouvi o meu sócio em shows de rock, ele sempre fala assim pra mim, um exemplo, né? O cara fica um tempo... Cara, às vezes esse cara fica mais longe de casa do que em casa. Imagina você longe de casa e ter lá um cara, tipo, blá, 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 querendo ficar amigo, querendo tirar foto. Eu tento distanciar um pouco. É claro que, assim, a pessoa sempre fala, ai, tira uma foto com ele e tal. Às vezes a gente até consegue estabelecer uma relação, mas na maioria das vezes é só uma conversa bem rápida e simples. No caso do Tchau Nu, eu não tive muito contato com ele. Eram várias equipes intermediando, assim. No caso, são muitas pessoas, até chegar nele. São muitas camadas até ele, né? Muitas camadas, muitas pessoas envolvidas. Mas, assim, o dele eu tive pouco contato. Eu falei, eu troquei algumas palavras com ele quando ele chegou, só te falar assim, opa, tudo bem, ó, tá aqui e tal, é isso. Na volta, eu só agradeci, falei obrigado por tudo e tal. E a gente andou junto ali no aeroporto e tal. E no dia do evento, quando rolou todo aquele problema, a gente estava em uma reunião, o evento inteiro eu não vi praticamente. Eu vi o começo e a gente entrou numa reunião, a gente se fechou entre as equipes para falar sobre esse problema que aconteceu. E eu tentando argumentar, explicar, poxa, né? Falar a experiência do fã, o que estava acontecendo. E quando eu saí dessa reunião, eu estava muito bravo. E eu saí, e na hora que eu saí, ele estava vindo. Era o final do show. Então, quando eu saí, se eu viesse reto, era o palco. Se eu viesse para cá, era o setor das plateias e tal. E aí eu vim para aqui, ele olhou para mim, ele fez assim, tal. Aí eu fiz assim para ele e saí. E naquele momento foi até interessante, porque quando ele fez aquilo ali para mim, eu falei, pô, de repente é um sinal de que as coisas vai dar tudo certo. Porque eu tava muito nervoso. Bem nervoso mesmo, assim. É um bucho muito grande, né, para resolver. E tudo com muito pouco tempo. Uma outra cultura, um outro tipo de pensamento. Cara, foi muito difícil para mim. Eu ali, sendo só eu, brasileiro, no meio de um monte de coreano, e os caras, não aceitando o que eu tava falando. Eu falei, cara, vocês não estão entendendo. Tem gente que, pô, cara, pegou um barco, porque era a época das enchentes, lá no Rio Grande do Sul. Mano, Falei, cara, eu tenho casos de pessoas que pegou um barco, cara, para poder chegar num lugar, para pegar um ônibus, para ir para um outro aeroporto, para pegar... Falei, cara, e essa pessoa não pode... ser... Enfim, passou, ele fez esse sinal e eu saí um pouco mais tranquilo. Eu falei, porra, o cara nem sabe o que está acontecendo, de repente isso aqui é um sinal de algum lugar falando que vai dar tudo certo. Naquele momento eu falei, mano, nunca mais trabalho com isso, não quero mais saber disso. Naquele momento tu pensou em desistir? Cara, eu falei, não, cara, eu vou embora daqui agora, vou largar isso aqui. Eu falei, não, vamos lá, vamos falar com os fãs, eu vou dar minha cara aqui, vou ficar aqui na cara deles, não vou me esconder. Como sempre foi o meu objetivo, né, de estar ao lado do fã, sempre, no mínimo, ser a pessoa que ele pode olhar para mim e dar um tapa na cara, sabe assim? Quando você não tem... Você quer reclamar com alguém, você fala, nossa, igual, pô, você quer reclamar com o governo da sua cidade por causa do buraco da rua. Você não tem que reclamar, cara, você não tem para quem falar. Então eu falei, não, eu quero pelo menos ser a pessoa que vai ouvir os problemas deles. Então, fiquei lá, no final, conversamos e, enfim, durou 2 meses para eu resolver todo o problema. Mas meu contato foi muito pouco. Eu não tenho muito contato com os artistas normalmente. Uhum. Eu procuro não ter e peço sempre para minha equipe também que não tenha. Uhum. A gente quer deixar eles muito à vontade. Se eles quiserem vir, hoje mesmo fui receber alguns artistas no aeroporto. A gente tem um show de tailandeses agora no final de semana. Oh. E eles vieram até mim para conversar e me abraçar e trocar ideia. E aí tudo bem, fizemos ali uma pequena amizade ali meio que rápida, mas é diferente. Mas profissionalmente, corretos? Corretos, cara. Eu acho que muitos deles... assim, quando a gente fala profissionalmente, é que quando eu falo profissionalmente, envolve muita coisa para mim. Envolve, por exemplo, a forma que você é tratado, a forma que você trata seus funcionários, a forma que você lida com os fãs, a forma que você lida com compromissos, com os horários, a forma que você lida com desperdício de comida. Então, tem várias coisas. E ali eu vendo como produtora, analisando outros mercados e o mercado coreano, eu vejo que em vários pontos eles são melhores que outros, mas em outros eles são piores, como qualquer coisa. Nem tudo é só ônus, né? Tem um ônus e o bônus de cada coisa. Então, por exemplo, a cultura deles não permite que eles sejam igual a nós em vários aspectos. Por exemplo, o jeito que você trata um funcionário, uma pessoa que está trabalhando do seu lado, não vai ser o mesmo. E pra gente é estranho. Mas não é que tá errado ou certo, é cultura. Sim. Então, a gente olhando aqui, a gente fala, nossa, mas como assim? É a cultura. Você não muda uma cultura
e simplesmente falando o que tá certo e o que tá errado. Ah, esse é o jeito certo de ser. Não, cara, senão o mundo tava todo mundo junto e abraçado, acabou a guerra. Mas não, a gente fala de cultura, a gente fala de crença, a gente fala de muita coisa ali. Numa relação profissional, existem tantas coisas que é difícil. Mas assim, no geral, dificilmente, cara, você vai ver um artista, uma empresa que vai ser esculachada, tô nem aí, que não seja profissional. É muita gente envolvida. Se um não é profissional, o outro vai falar, pô, não é possível, eu vou cobrir essa parte aqui É porque ele não vem sozinho, né? Tem uma galera trampando ali, Viajaram né? em 32 pessoas o Tchau No. 32 pessoas viajam com 32 ele? pessoas vieram com ele. 35, talvez. Puta merda. É gente pra caramba. É um set de cinema, pô. 35 pessoas, 40 pessoas. Porque se você for ver o cinema e o espetáculo, o show como espetáculo, ele é bem parecido, cara. Ele, apesar de ele não ter gravação, mas se eu te falar a quantidade de câmeras que a gente tem para exibição de show, você vai falar, não é possível. O tipo da câmera que a gente põe, você vai falar, não é possível. O que a gente gasta de uma diária de 6 câmeras, aí você imagina, cara. Você liga lá no pessoal da Benlock, liga pro pessoal, os caras ficam, mas que isso? É bem difícil. E era pra quantas pessoas esse show? 7 mil? 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. Foram 5.900 alguma coisa. E aí pensou em desistir, mas não desistiu, trouxe outros. Não desistimos. Não, foi um... A gente sempre tem umas coisas, com né? certeza, mano. Mas a gente trouxe outros. Aí a gente foi uma surpresa muito interessante, porque a gente ficou esse tempo todo... Eu trouxe alguns artistas de K-pop, né? Ali logo depois do Tchau Nu, a gente anunciou, se não me engano, foi o Rock, que inclusive é também do mesmo grupo do Tchau Nu, do Astro, né? Ah, tá. Uhum. E a gente teve esse... Nossa, minha memória é péssima, já começa por aí. E a gente foi pegando esses artistas para fazer alguns eventos de K-pop, mas aí a gente conseguiu fechar mais um fan meeting, que aí veio a história do Jung Hae-in, né? Que Outro também, pequenininho, né? e aí também, cara, a gente deu a grata... E aí eu acho que... E aí, quando eu falei para você que foi um momento propício naquela vez, depois foi um momento muito propício também, porque eu fiz questão de não querer anunciar nenhum outro artista e nenhum outro evento sem eu cuidar dos meus clientes que tiveram aquele problema do outro show. Então certo. A gente segurou bastante, e depois que a gente conseguiu resolver... A gente voltou com as lives, né? A gente faz live umas 3 vezes por semana e tal. E aí a gente voltou com as lives, começamos a refazer a nossa comunidade que a gente acabou criando ali, porque eu não falei, mas aí a gente chegou a quase 100 mil pessoas na comunidade por causa de tudo isso. Uhum. E aí começaram uma guerra dos que me defendiam, dos que não defendiam. E aí começou uma loucura. Eu falei, gente, peraí, a gente não tá aqui. Não é um Brasil-Argentina, não é um Palmeiras e Corinthians. Não vou falar de Fortaleza. Olha lá, não faz o L. Futebol é complicado. E aí teve outro fan meeting de outra empresa, e aí logo depois a gente anunciou. E aí a gente anunciou... Na verdade, a gente nem anunciou de ninguém. Foi a empresa deles que postou lá as datas. Eu falei, meu Deus, cara, eles postaram a data, mas eu nem tô sabendo. Será que tá tudo certo? Porque eu tinha assinado o contrato, mas não tinha nem pago ainda. Normalmente não é assim. E a empresa anunciou. E aí eu liguei desesperado. Falei, cara, como assim anunciaram na madrugada aqui? Venderam para outra pessoa? Não, tá tudo certo. Eu falei, ufa. E aí a gente voltou a crescer. Eles vendem... Peraí, me explica. Já a gente volta para isso, mas como assim vender? Eles te vendem essa turnê para você utilizar essa imagem? Não, ele me vende o evento. Ó, vou pagar R$1 nessa Fanta aqui. Certo. Você só pode abrir essa Fanta quando você pagar. Certo. E é tipo isso. Pô, te vendo aqui... Você vai poder anunciar após o primeiro pagamento, e aí junta todos os países para anunciar naquela data e tal. Só que nesse caso, a empresa deles anunciou a turnê sem falar os lugares do show. Ó, vai ter São Paulo, Chile, México, data tal, tal, tal e tal, e aí não sai, eles só postam isso. Só que aí começa a chover, cara. Eu acordei, mano, meu Instagram lotado de mensagem, mas é você que tá fazendo. Eu falei, caramba, mano, o que é isso? Eu não sei também. Eu falei, será que os caras venderam para outra pessoa? Porque você também não sabia a data? Você não tinha essa... Eu sabia a data, eu sabia tudo. Mas eu não tinha pago. Sim, eu tô entendendo. Aí, sabe assim, você fala assim, mas caramba, não falaram que iam anunciar. Eu não posso ser o último a saber das coisas. Eu pensei que quem decidia a data e essas coisas é você, então já vem pronto. Não, mais ou menos. A gente tem que, como eu te falei, são vários países envolvidos. Por exemplo, eu quero fazer domingo. Pô, vem o Chile e fala, eu quero fazer domingo também. E aí? Tem que se conversar, tem que mudar a data aqui.
O cara que vai ter que fazer terça-feira, de repente o cara que tá fazendo terça-feira vai pagar menos do que o cara que tá fazendo dia melhor. Tá, tô entendendo. Então, assim, e aí quando a gente assinei o contrato, pô, o pessoal, inclusive essa aqui era uma empresa chilena, que tá parceira nossa que tava fazendo, eu assinei com a empresa chilena, ó, tá tudo certo, a gente vai fazer, beleza. Só que depois de um tempo, não é que foi assim, assinei no outro dia, não. Tá bom, vamos esperar, ó, isso aqui vai ser anunciado lá pra dezembro, sei lá pra outubro, novembro. Tinha nem ideia de Ele falou assim, ó, isso aqui vai ser anunciado lá pra novembro. Aí chega em outubro, a agência do artista posta, eu falei, caramba, cara, será que isso estava programado? Será que, puta, meu, perdi o show? Entendi. Aí eu mandei contato, falei, gente, eles anunciaram, tá tudo certo? Ele, não, tá tudo certo. Eles anunciam, depois a gente anuncia os detalhes, cada um no seu, mas na data tal. Eu falei, tá bom, então tá tudo certo. E foi a mesma coisa, a gente anunciou, a gente vendeu tudo em, tipo, 15 minutos também. Só que esse foi menor, né? Esse é um show, um evento que a gente fez sentado, todos sentados. Como você achava que como deveria eu acho ser. Que deveria ser. E aí foi pra pessoas, deu tudo certo. Meu, e aí, só que assim, esse show foi maravilhoso. Esse evento, cara, o Jung Hae-in, ele elevou o nível dos fan meetings no Brasil. E eu posso falar isso com clareza, porque eu tenho total controle do que eu tô falando sobre parte técnica, parte estrutural, parte de programação. O cara veio com tudo ensaiadinho. O cara tinha tudo que ia ser feito. O cenário, cara. Sabe assim, a coisa pensada ali. E aí, cara, não sei se você sabe, quando acabou o evento... Primeiro que assim, ele tratou os fãs ali, tudo muito legal. E aí vem tudo que eu falei pra você, né? Das coisas que a gente espera que seja legal pros fãs, né? E aí, quando acabou o evento, a galera tava na frente da casa de show, acabou o evento, o cara saiu, cara, pra dar oi pra todo mundo. O cara veio a van dele com segurança, a gente fez uma barreira, tinha lá, sei lá, umas 1000 pessoas na porta ainda. O cara saiu, ele mesmo lá, foi lá, fotografando, tirando foto, a galera pegando. Porque ele quis. Ele que quis, cara. No meio do show, o cara falou, quando acabar o show, ele vai fazer isso. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Ele falou, nós vamos fazer, vamos pensar como fazer. Aí no meio do show, eu lá fora, vendo espaço, medindo pra pôr a gradil, falando com outros seguranças do evento pra isso. E aí o cara... E aí, assim, você viu o pacote completo, né? O cara tinha... não tô comparando artistas, mas eu digo assim, cada um tem o seu jeito de trabalhar. E o que ele trabalhou pro brasileiro, acho que foi Entendi. Foi legal. Pegou... É o que o cara queria. O brasileiro queria o abraço, queria o contato. Queria aquilo, entendeu? E ele queria esse contato do brasileiro? Ele mostrou que quis, né? Eu não sei se ele queria, mas ele fez. Se o cara fez sem querer, sem vontade, ele fez, cara. Mas eu acho que sim, ele foi um cara... E aí, quando acabou o show, ele veio falar comigo, né? A gente até tirou uma foto junto desse aí, no caso que eu te falei. E aí eu pude agradecer, ele agradeceu de a gente ter feito tudo por ele, saiu muito feliz. E aí eles mesmos comparam com outros países e eles falam, pô, no Brasil deu tudo certo, não aconteceu nenhum problema. Aí a gente fica feliz, né? Quando o cara pega o avião e vai embora... Muito foda, hein? E curiosidade desse show, né? O pessoal, você que gosta de falar de curiosidade, nesse show, o cara foi embora e ele tinha e aí eles foram fazer show no Chile. E logo no dia seguinte do Chile, ele ia pra Europa, para um evento na Europa, e ele esqueceu um item aqui no Brasil, no hotel, e esse item era imprescindível para quando ele chegasse na Europa. Não é que assim, pô, você tá em Milão, você tem 2 dias lá, eu te entrego lá qualquer... Não, ele tem que chegar com esse item. Caralho. Aí isso a gente soube o quê? No dia seguinte que ele já tava lá no Chile. E o show era no outro dia. E aí a gente teve que pegar o Samuel. O Samuel é o menino que fez foi MC do evento. Muito legal, inclusive. Ele fala coreano. Então eu falei, Samuel, o que você tá fazendo hoje amanhã? Ele falou, cara, nada, eu tô resolvendo um negócio que falou, ó, arruma suas coisas, passa no hotel, você vai pegar uma sacola no meu nome e você vai pro Chile entregar pro Jung Hae-in. Em mãos, tá? Não é pra você entregar pra outra pessoa, é pra ele. Caralho, meu irmão, era um negócio importante. Bizarro, era. E na hora que ele chegou, o cara pegou, o Jung Hae-in pegou, ele ficou impressionado e falou, como assim você trouxe? Tipo, ele percebeu que a gente deu aquela importância pra aquele item dele. Um cuidado... Eu poderia mandar. Manda, busca lá no aeroporto. Pô, já pensou se acontece alguma coisa? Eu falei, não, pega a passagem, vamos lá. Eu lá
procurando hotel. Lá não tem o Ibis, né? Ah, Senão eu poderia ter olha pego já o aí, Ibis, se cara. tivesse era mais fácil. Brincadeira, cara. Ele ficou no Ibis. Eu vou confirmar. Tem ou Olha não a tem? propaganda gratuita. Mas eu acho que sim. E aí ele... Só na primeira noite não. Olha por quê. Porque o Jung Hae-in falou, não, então fique essa noite com a gente. Você vai jantar com a gente. Você vai dormir no mesmo hotel que eu. E pagou pro Samuel. Aí eu falei pro Samuel, pô, você devia ter me avisado que eu cancelava uma diária lá e economizava um cascalho, né, meu? Porra, Mas foi mano. muito legal. E a essa galera história. sabe disso? Você contou essa história? Cara, a gente contou para algumas pessoas na live, assim, às vezes a gente tem algumas lives, a gente conta, assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas é muito interessante, talvez alcance mais gente Não, aqui. essa história É uma foi história louca, bacana, porra, bem demais, engraçada mano. de saber. Então ele foi muito gente fina, ele tipo assim... ele curtiu a experiência no Brasil mesmo, então, assim, ele achou massa tanto o trabalho de vocês. E o público também, né? O público foi bem respeitoso. Eu sempre falo isso também. A gente, às vezes, tem coisas que a gente... Depende da gente. Eu paguei ingresso. Pô, você tem vários direitos, mas você tem alguns deveres também, né? Como tudo na vida, né? Você tem direito de fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo que você tem o direito, você tem dever de cumprir algumas regras e tal. E eu acho que isso tudo fez... Como eu te falei, foi um encaixe... Esse evento foi um encaixe perfeito, cara. Perfeito. Esse daí, eu gostei muito de trabalhar. Foi muito Esse tu não interessante. saiu com a cabeça de Não, nunca não, mais faça esta Eu saí porra. de lá querendo ligar pro cara e falou, mano, você consegue voltar semana que vem aí? Ah! Mas não Porra, por causa irado. dele, não, gente, mas não foi por causa... Evento é isso, cara. Aham. Evento é isso. E aí as pessoas brigam, falam, você fica falando mal. Não é que eu tô falando mal, foi um dia que aconteceu algumas coisas erradas. Como aconteceu na minha casa. Na minha casa já aconteceu alguma coisa errada e nem por isso eu odeio minha esposa, entendeu? Sim. É que às vezes o dia não deu certo. E aí a gente prefere lembrar os momentos bons, né? Mas foi isso, assim. Ambos desses dois que eu trabalhei, ambos foram diferentes de trabalhar. Ambos eu aprendi muito. Inclusive, eu aprendi mais no do Chao Nu do que no Jung Hae-in. Mas o Jung Hae-in teve um pouco mais disso, desse lance brasileiro e tal. E, pô, esperando os caras voltar aí. Mas por que tu acha que o Jun Hae elevou o nível dos fan-meets no Brasil? Eu acho que ele levou porque é o seguinte, no caso do anterior que eu tinha feito, os anteriores que tiveram desse meio, eu posso falar porque eu assisti, eu vi vídeos e não sei o quê. Por exemplo, do Chao Nu não era um fan meeting, né? Era um fancon. Então ele trouxe a parte do fan meeting com várias brincadeiras, com as coisas que foi bem legal, inclusive. Teve umas... Bom, enfim. O pessoal que foi no show viu. Foi bem interessante do Chao Nu. Mas teve o show também. E o do Jung Hae-in, você imagina que não é um show. O cara vai fazer só o fan meeting. Então ele teve um cuidado ali com cenário. E aí, quando eu falo de cenário, pô, você vê os outros que tiveram anteriormente ao Jung Hae-in, com exceção de Chao Nu, que era um híbrido ali de show e fan meeting, você consegue perceber a diferença. Aí eu comecei a perceber tecnicamente a diferença do rider de som e luz. Pô, a luz do cara tinha umas coisas diferentes ali. A parte a porta do cenário que eu fico repetindo, eram muito detalhes, cara. Se eu te falar quanto que a gente gastou pra fazer um cenário, bom, cenografia você sabe como é que é. Cadê? Pode dizer? Não posso dizer. Ah, não Mas pode, você né? fala, você vai acreditar porque você trabalha com isso. Porra, Mas... com certeza, é caríssimo. Cara, e aí quando você vê assim o cuidado, eu acho que levou. E aí eu acho muito legal, porque o fã merece. O fã merece ver uma coisa legal. Agora eu fui nesse último que teve do Junho, que era também um misto ali, tinha bastante música e tal. E aí eu pude... Você fica comparando, falando, nossa, Sim, porque sim. quando você vai, você começa a analisar tecnicamente, você começa a ver ali a parte da produção. Foi muito legal, cara, muito legal. Eu gostei muito de trabalhar nesse. E aí vem... Eu tenho duas perguntas. A primeira é... Quem a Gig tá pensando em trazer pro Brasil? A gente anunciou agora há pouco tempo. Bom, primeiro que depois do Jung Hae-in a gente tem um agora, na semana que vem. Enfim, eu não sei quando que vai passar. Mas agora em março a gente tem o Honey Up, né? Vai passar que já teve, né? Que também foi outro que a gente fechou bem próximo ali do Jung Hae-in, que também está sendo muito legal. A parte técnica deles está muito interessante. Depois do show a gente vai saber como é que foi. E cara, a gente tem, assim... Eu falo muito pro pessoal, né? Assim, quem que a Gig Music quer trazer? Pô, a gente tem...
A gente tem contatado todos, que você imagina. Então você vai lá e você... traz não sei quem, traz não sei quem, traz não sei quem. Cara, com certeza a gente já foi atrás e já conversou. É porque, assim, pra você fechar é tão difícil, cara, que você tem que mirar, tem que atirar 50 pra você acertar um. Entendi. E não é acertar no caso do cara, esse cara acerta. Não, é porque às vezes o cara não tem agenda, às vezes o cara não quer fazer um... Às vezes o cara nem tem um fan-meeting ensaiado, às vezes não é a dele... Às vezes o cara não quer vir para a América do Sul. Teve um caso de um cara que não quer atravessar o oceano. Então tem de tudo, cara. Tem de tudo. Às vezes o cara não quer nem pegar um avião, cara. Porque é longa a viagem. Mano, são 30 horas, no mínimo, o cara chegar aqui. Então tem de tudo isso. Então todos eles a gente já tentou, entrou em contato. Todos eles não, porque foram todos... Né? Mas desses que a galera pede... Pede muito. A galera... Ou seja, vocês escutam o que a galera estão pedindo. Claro, a gente vai atrás de todos. Às vezes a gente consegue, às vezes não, né? E todos esses que a gente trouxe eram muito pedidos, inclusive, assim. Então, o próprio Irajum aí que a gente está falando agora é um dos mais pedidos. E tem chance de rolar... Data extra? Vocês estão atrás... Fora esses que estão já confirmados e anunciados, vocês já estão... pré-conversando com alguém, já tá perto de fechar alguma outra coisa aí? Já, a nossa ideia é sempre fazer... A cada 2 meses a gente tem um. A nossa ideia é essa, tá? Tipo, a cada 2 meses você vai saber... Coreanos, dentro da cultura. Tu acha que a Geek se encontrou dentro desse nicho? Cara, não sei se a gente se encontrou, acho que não seria essa palavra. Eu acho que é um formato diferente, que a gente tá sempre aprendendo. Eu nunca tô satisfeito completamente. Eu tô sempre... me coçando ali, falando, não, isso aqui tem que mudar. O pessoal até fica meio assim comigo, que trabalha comigo, fala, meu, tá tudo certo. Eu falei, não, cara, vamos melhorar. Isso aqui vai ter que ser melhor desse aspecto. Então, a gente tá tentando se encontrar em tudo o tempo inteiro. Então, no caso do mercado coreano, eu, pessoalmente, gostei muito mais de fazer fan meeting do que show de K-pop. Isso eu posso te dizer. Então, assim, se a gente tá falando, pô, em qual que você se vê mais... como é que eu posso dizer? Não preparado, mas como é que você se vê mais feliz em fazer é o fan meeting de atores. Eu gosto muito do público, gosto muito do pessoal da comunidade que a gente criou ali. Inclusive, eu acho que é o meu público maior, são essas pessoas. Elas têm um pouco mais de paciência, E eu sinto muito mais que assim, o público dos fan meetings, eles são mais velhos do que o público do show de K-pop. Né? E aí eu percebo que eu tô fazendo muito mais diferença na vida dessas pessoas. E aí conta muito pra mim. E por isso que eu gosto tanto de trabalhar com os fan meetings. Não significa que eu não goste de fazer os K-pop. Eu gostei muito, inclusive. Mas é que o fan meeting me pegou legal por conta disso. E você não muito você não consome muito de dorama, você não consome muito. Não consome muito, não consumo nada ainda. Eu tô marcando pra assistir um dia eu vou assistir. Tem que assistir! E digo mais, você não só vai ter que assistir, mas tem que assistir e postar que tá assistindo, porque a galera vai adorar saber, galera, ó, tô dando a chance, hein? Isso é uma brincadeira nossa lá também, da nossa galera. Porque, assim, o fato de eu não assistir diverte um pouco o pessoal, que eles dão risada e eles podem me contar. Elas gostam muito de me contar como é que é. Elas gostam muito de falar do negócio. O público, eu falo, né? Eu não sei, Quando eu falo elas, é a galera nossa que a gente criou lá, as dorameiras lá. E aí, quando eu falo, pô, qual que é legal? Elas contam toda a história, elas se animam. Empolgada, com certeza. Mas assim, eu não assisto, eu vou explicar o motivo. Não é só porque eu não quero, porque não é um personagem. É porque é o seguinte, eu tenho alguns problemas de cognição, não sei como é que chama isso, como é que eu posso falar, mas eu tenho um déficit de atenção muito sério e, enfim, tem um TDAH, tem algumas coisas envolvidas ali, mas eu tenho dificuldades em conseguir coisas, conseguir ler, por exemplo, um livro me deixa muito mal, eu fico muito ansioso, eu não consigo curtir o momento, eu fico desesperado ali, é inexplicável. E esses filmes ou séries que demoram muito, ou que o andar da coisa é mais lento, isso me deixa muito mal. Mal fisicamente, não é mentalmente, não é só mentalmente, mas é tudo. Envolve a questão inteira. Então eu tenho que pegar um dia para ver tudo e, se não rolar, desligar
E hoje, nesse momento, há um ano e meio atrás, eu tive meu segundo filho. Então, assim, eu não consigo parar um dia e fazer o que eu quero. Então, eu vou ter que parar um dia e começar a fazer o que eu quero, parar e ver meu filho. Só que eu parei ali, já era. Eu tenho que começar do começo de novo. Então, isso são algumas coisas que parecem uma loucura, né? Mas, realmente, para quem tem algumas questões aí como essa, eles vão entender. Quem tem isso vai entender o que eu tô falando. Eu não consigo assistir. Então, por exemplo, às vezes eu assisto um filme, um documentário rápido com a minha esposa lá, a gente assiste e tal, mas eu não consigo fazer coisas muito longas. Se eu tiver que parar, se alguma coisa, eu vou ter que começar tudo de novo. Mas eu vou assistir e eu vou fazer react falando tudo que eu penso um dia. Ah, sem promessas. Um dia. Não, mas vai sem acontecer. promessas, mas vai rolar. Vai rolar. Tá feita a promessa, hein? Tá feita a promessa. Tá gravado, e a galera cobra, hein? Essa aí já tá marcada há muito tempo, mas uma hora vai rolar. Fechou, meu irmão. Tem. Então, planos para esse ano é trazer mais a cada 2 meses? Eu falei outro dia que eu ia ter mais 6, o pessoal ficou maluco. Tem Mas mais 6 esse ano? Não, a ideia é ter mais 6. Quanto está anunciado? Temos 2, né? Já anunciado. Bom, agora, quando passar isso aqui, já vai ter só mais um anunciado. Ou não, sei lá também, né? Vamos saber no futuro. Ixi! Mas a ideia é, assim, de repente, pro segundo semestre, fazer mais uns 3, né? Porque a gente, agora, nesse momento que a gente tá gravando, a gente tem mais 2 marcados. E a ideia é fazer mais uns 3, 4, seria legal. Para um segundo semestre aí de... Pô, tá bom, né? Pô, não, irado. Irado. É muito foda, mano, porque a galera quer, mano. A galera quer. A galera quer. São muitos fatores que envolvem, mas você já chegou aí em algum fan meeting já ou não? Não consigo, mas sou de Fortaleza. Sim, mas mas você acha que meu público é de onde? É todo mundo. É foda de vir, cara. mas é foda de vir. É difícil, né? Foda Mas demais, vamos pegar um pra você ver. Quando que você vai estar em São Paulo? Aí você vai assistir um com a gente. Você fica até quando agora? Mais uma semana? Eu só fico dia... Terça-feira eu tô indo embora. Aí, ó. Tá vendo? Não dá. Quando que a gente volta? Não sei quando a gente volta. Volta em abril aí, que a gente já vai de novo aí pra... Fechou, vamos tentar voltar em abril. Mas a gente quer ir, pô. A galera quer ver nós, mas é difícil. É bem diferente, cara. É bem diferente de você ver um show e é um momento muito especial. Eu lido muito com esse público, quando eu falo pra você de um público mais velho. Na maioria do nosso público são mulheres, maioria esmagadora. E elas já com a vida feita, com filhos, às vezes com o filho que já é mais velho, já se mudou. E assim, são pessoas que têm uma vida diferente em relação ao lazer, né? São pessoas, às vezes, elas são de outra geração que era diferente a visão das mulheres no lazer, né? As mulheres não iam em balada. Não era assim. Pô, você era mal vista, tal, não sei o quê. As mulheres também, os filhos mais... Tá criando filho, não dá pra ir pra balada. E elas se encontraram, cara. São pessoas que começaram a ver um novo rolê para elas, uma nova forma de se divertir. Exatamente. E não só ali na TV ali, que o Dorama pegou elas justamente por isso. E ela falou, pô, vai ter o ator, eu vou lá. Então, isso daí é muito legal de ver, cara. Muito... Que massa você tá falando por isso, mano. Exatamente, mano. É muito foda. É algo que você não via. Qual era o rolê que essa galera, umas mulheres, sei lá, de 30, 50, até 60, 70... Quais eram os rolês, eventos que aconteciam pra elas, mano? Tem pessoas que vão, assim, eu lido muito, eu troco muita ideia com o público, assim, de verdade, né? Não tô falando aqui da boca pra fora, não, paro mesmo, fico trocando ideia. E muitas delas, cara, teve até o caso que eu conto sempre, que uma me mandou uma mensagem e falou assim, vende cerveja no show, no evento? Eu falo, vende sim. Dela, que bom, porque vai ser minha festa de 74 anos com as minhas amigas. 74 anos. E aí teve outra que fala assim, nunca fui em nenhum evento. Como que é? Por onde que entra? Não sei o quê. E aí eu explico e tal. Eu falo, cara, a pessoa nunca foi. Ela já tem ali os seus 60 anos, ela nunca foi. Então, cara, isso... Eu não sei, cara, mas assim, qual que é o motivo do seu trabalho, né? Por que você trabalha? Pelo dinheiro? Legal, beleza, precisa. Mas, porra, cara, quando você vê um negócio desse, às vezes você fala, pô, meu trabalho é legal pra caralho também, né? Tipo, é muito doido, né? Você conseguir resgatar essas pessoas. Tem pessoas tem muitas, você vai saber, você como dorameiro profissional, você vai saber o quanto o dorama tira pessoas de uma condição difícil ali, de uma depressão, ou às vezes a pessoa nem detectou que ela está com algum problema, ela nem foi diagnosticada, mas ela sai de uma inércia ali por causa disso, ela vê
ela respira fundo novamente. Então, isso tudo, quando você transforma isso numa coisa presencial, imagina você tem uma condição e aí você, como eu falei, você respira fundo novamente por causa de alguma cena, algum casal, alguma coisa que você viu ali, ou alguma coisa que te linkou a algo legal da sua vida. E aí depois você vê essa pessoa na sua frente, no palco, fazendo umas piadinhas, brincando, dançando. Cara, aí a pessoa... Aí tem gente que chora, tem gente que... É muito doido. E a emoção começa na compra de ingresso. Quando essa pessoa tá na fila lá, que ela compra o ingresso, cara, é bizarro. Várias vezes eu engulo seco assim, eu falo, não, deixa eu manter aqui, porque é emocionante, de verdade. Zero coisa a acrescentar, mano. É exatamente isso. É exatamente isso. Muito foda. Rafa, muito obrigado por você ter vindo. Se você tiver alguma coisa pra falar aí que eu não puxei, tá faltando... Cara, não, é isso aí. Espaço é teu, hein? Eu só tenho a agradecer mesmo, cara, porque a gente tem muito apoio, a gente tem muita... desde que eu entrei nesse mercado, eu me senti muito acolhido também. Eu não sou desse meio, né? Eu não sou um consumidor, eu não sou a pessoa que vai estar sentadinha do seu lado quando você for no fan meeting. Mas eu fui muito acolhido nesse meio. As pessoas se interessaram, inclusive, em produção de eventos. Eu acho muito legal. Tem uma pessoa na nossa equipe agora que num dia, ela mesmo me falou, pô, eu tô fazendo um curso de eventos porque eu me inspirei em você, cara. Tudo que você tem feito, tudo que você tem... E, pô, ela tá na nossa equipe hoje, trabalhando com a gente. Olha aí. E aí, assim, essas pessoas... Isso daí, eu só tenho a agradecer, cara. Eu não tenho muito mais o que falar, não. Eu só agradeço. Eu fui muito bem recebido... E eu sempre vou fazer de tudo pelos fãs, tudo que precisarem de mim aí, estamos aí. E obrigado vocês também pelo espaço da gente poder divulgar e falar um pouquinho aí das nossas experiências com os shows. Massa demais. E solta algum nomezinho aí, mano, que a gente pode esperar. Se eu só... Cara, eu sempre falo isso, se eu solto, isso pode ser cancelado, cara. Assim, é uma coisa de verdade. A gente... existe umas cláusulas assim de contrato que se a gente solta alguma informação antes, eu não sei o que, os caras não vêm. Eu tenho o maior medo, cara. Não confirmado, mas que vocês estão tentando. Alguém que, porra, se esse cara viesse, seria massa. Ah, cara, eu assim, não é que a gente tá tentando, mas, por exemplo, tem alguns nomes que a gente gostaria muito de trabalhar, tipo, porra, Ji Chang-wook, Park Bo-gum. Isso, Bogum é loucura. O Lee Min-ho é um outro que também fala muito. O pessoal pede muito. Tem outros artistas que o pessoal pede muito, que é o oh meu Deus, eu esqueci, o Byung Woo-suk. Esse eu não sei de cabeça. Escreve Byung Woo-seok. É assim que escreve, Byung Woo-seok. E eu aprendi a falar, eu falo um coreano muito fluente. Parabéns. É mentira. E o nome dele é Byung Woo-suk. E esse é outro também que o pessoal fala muito. São artistas que a gente gostaria muito de conseguir trabalhar. Não é simples, mas são artistas que a gente sempre tá em contato ali. E aí, pô, como é que tá? Tem outro que vai pro exército agora, que é um outro que a gente quase fez no ano passado, que é o Ho-won, que também é outro que é muito famoso aí. E a gente tá sempre em toque. Sempre manda um e aí sumida pra eles, sabe? Mano, é isso, galera. Vocês viram que eu tentei arrancar aqui, mas não deu. Mas vai vir aí algumas coisas, promessa é promessa. Ele disse que ele vai ter uns 2 ou 3 aí nesse segundo semestre. Sabe-se lá o que vai acontecer próximo ano. Mas é isso, o Vixe Coreia vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o episódio até aqui. E a palavra do dia é... eu tinha pensado na palavra boa, hein, mano, pra vocês comentarem aqui. Mas sumiu. Vamos botar de... Ah, não. Vamos comentar quem vocês gostariam que a Gig trouxesse para o Brasil. Comenta aqui o nome do ator que vocês gostariam de ver presencialmente no Brasil. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e seguir a gente no Instagram, no TikTok e no Kawaii, onde saem nossos cortes curtos. E Rafa, o espaço é seu, você pode falar o que você desejar aí pra galera. Só agradeço, um beijão para todo mundo aí. Nos vemos em breve. Eu sempre falo isso. Nos vemos em breve. É isso, a gente vai ficando por aqui. Tchau, até o próximo episódio. Valeu.